Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa proposta, de falar de algum assunto relacionado à reumatologia. E hoje, conforme a nossa divulgação, a gente vai falar sobre esclerose sistêmica. Essa doença, quando eu era estudante, eu aprendi que ela seria chamada de esclerodermia. E depois, com o passar do tempo, ela foi modificando de nome. Inicialmente, então, era esclerodermia, depois esclerose sistêmica progressiva e também, mais tarde, o nome atual que chama-se esclerose sistêmica. É uma doença clássica da reumatologia, faz parte dos currículos de medicina, de qualquer curso de medicina, apesar de não ser uma doença tão comum como a artrite reumatoide, por exemplo, fibromialgia, osteoartrite, né? Mas é uma doença já bem caracterizada, apesar de a causa não definida. Nós ainda não sabemos a causa real da esclerose sistêmica, mas sabemos que é uma doença com muita heterogeneidade, né? Com muitas manifestações, ela é muito diversa, essa doença. Nós temos como definição, então, dessa doença, uma doença que afeta o tecido conjuntivo, aquele tecido que estrutura os órgãos, incluindo pele, pulmão, coração, intestino. Então, é uma doença caracterizada por isso. E na sua fisiopatologia, apesar de não sabermos a causa dela, nós sabemos que as primeiras alterações que ocorrem nessa doença são vasculares, né? Então, um processo inflamatório e também de deposição de colágeno ocorre inicialmente nessa doença, junto com fenômenos autoimunes, e o resultado final é aquilo que dá o nome à doença, que é a fibrose, que é a proliferação de fibroblastos produzindo colágeno normal em excesso, que acaba dando então o nome à doença esclerose, e sistêmica porque ela não ocorre só na pele, né? Então, antigamente a esclerodermia, hoje a esclerodermia nós consideramos uma manifestação clínica da doença, né? Mas não a doença em si. A pele é frequentemente comprometida na maioria dos pacientes, mas também frequentemente envolvido o pulmão, por exemplo, né? Até 70% dos pacientes, o trato gastrointestinal e com fibrose nesses tecidos, né? E também um fenômeno vascular chamado fenômeno de Raynaud, que virtualmente todos os pacientes apresentam essa manifestação. Então, são fatores de risco a essa doença. Ela é uma doença mais comum em mulheres, 3, 4 casos em mulheres para 1 em homem, 3 a 5 casos em mulheres para 1 em homem, né? Então, questões genéticas estão envolvidas, certamente alguns genes são mais comuns em pacientes com esclerose sistêmica. A esclerose sistêmica é um pouco mais comum em famílias também. Ainda, às vezes, raramente, nós conseguimos detectar um fator tóxico ambiental que gera a esclerose sistêmica. Por exemplo, a exposição à sílica, né, aumenta o risco de ter esclerose sistêmica, e algumas outras substâncias tóxicas. Mas, na verdade, no dia a dia, atendendo os pacientes com esclerose sistêmica, nós não conseguimos identificar um fator ambiental claro ali desencadeando a doença, né? Talvez o entendimento dessa doença do ponto de vista molecular, a gente diria, ou seja, a inter-relação entre células e as substâncias que essas células produzem, quimiocinas, enfim, devam explicar a longo prazo, aí, no futuro, a fisiopatologia melhor dessa doença e permitirá também novos tratamentos, coisa que hoje a medicina ainda deve, né, bastante aos pacientes com esclerose sistêmica. Essa doença, então, como que ela vai se manifestar, né? Clinicamente, né, essa doença, a grande maioria dos pacientes começa essa doença com o fenômeno de Raynaud, que é aquela mudança nas extremidades, principalmente nas mãos, né, relacionada à mudança de cor, relacionada ao frio ou ao estresse, que é uma sequência de alterações de cores, palidez, né, seguida de cianose e depois, em alguns pacientes, vermelhidão. Às vezes essa tríade não aparece só duas alterações de cor, mas lembrar que é desencadeado pela exposição ao frio e também ao estresse. Então, a primeira manifestação de longe da esclerose sistêmica é o fenômeno de Raynaud.
Depois disso, essa doença frequentemente também afeta as articulações, ela pode dar artrite, né? E ela também virtualmente afeta a pele. Existe pacientes com esclerose sistêmica sem envolvimento cutâneo, mas não é comum. E inclusive o envolvimento cutâneo é o que vai classificar essa doença. Nós vamos ver que há vários subtipos de esclerose sistêmica baseada no tipo de envolvimento cutâneo. Então, por exemplo, quando a doença se restringe aos dedos da pele, a pele fica espessa, endurecida e na face apenas, e não tem no restante do corpo, nós chamamos isso de esclerose sistêmica forma limitada, que é uma doença com um perfil diferente, né? E terá uma evolução mais lenta. E aquelas formas difusas chamadas envolvem, além da face, dos dedos, envolvem a pele do tronco, né? Então essa é uma forma difusa, uma forma também que tem uma evolução diferente dessa forma limitada. Existem formas sem envolvimento cutâneo, nós chamamos de esclerose sistêmica cinescleroderma, nós temos Raynaud, temos envolvimento pulmonar, por exemplo, esofágico, alterações de laboratório típicas da doença, mas não temos envolvimento cutâneo, não é comum, mas aparece também. Alguns pacientes com esclerose sistêmica inicial se apresentam assim, depois elas evoluem para algum dos subtipos, né? E às vezes nós temos também pacientes com esclerose sistêmica com manifestações de outras doenças juntas, uma doença indiferenciada, né? Associada à artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, ao lúpus, por exemplo. Então, temos esses subtipos, né? Mas retornando às manifestações clínicas, eu estava falando então do envolvimento vascular, o Raynaud, o envolvimento cutâneo, agora classificando os subtipos de esclerose sistêmica, o envolvimento pulmonar. Então, a maioria dos pacientes tem ou terá envolvimento pulmonar. Esse envolvimento pulmonar vai se manifestar através de falta de ar, tosse seca, né? E os dois subtipos principais de envolvimento pulmonar é a hipertensão da artéria pulmonar e também a doença intersticial pulmonar, com seus vários subtipos, principalmente a pneumonia intersticial não específica e também a pneumonia intersticial usual. Esses pacientes então terão tosse, principalmente, e falta de ar aos esforços, né? Além disso, não é tão raro o envolvimento cardíaco, às vezes assintomático, né? E uma das causas de morbimortalidade maior nesses pacientes é esse envolvimento cardíaco. A esclerose sistêmica pode envolver o pericárdio, o miocárdio, o endocárdio. Ela pode se manifestar com insuficiência cardíaca, com seus vários subtipos, e também pode dar arritmia cardíaca, né? Infelizmente eu tive algumas fatalidades de pacientes com arritmia cardíaca e com insuficiência cardíaca. Além disso, lembrar do envolvimento do trato gastrointestinal. Então a esclerose sistêmica ela pode envolver o trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. O órgão mais frequentemente envolvido, ou que dá mais manifestações clínicas, é o esôfago, né? Então esses pacientes têm frequentemente sintomas de refluxo. O tônus, o esfíncter inferior do esôfago, ele é relaxado pela doença, por envolvimento da musculatura do esôfago. Esse esfíncter é relaxado e o conteúdo gástrico reflui pelo esôfago, dando frequentemente sintomas como pirose, né? E às vezes complicações também do esôfago por ácido, com quadros obstrutivos, e também, um pouco mais raro, envolvimento da musculatura esofágica com dificuldade de peristalse, né? Então o paciente tem dificuldade de deglutir e o alimento descer, nos casos mais graves. Então esse é o envolvimento que a gente tem que lembrar. Envolvimento renal também ocorre, né? Esse envolvimento renal ele pode ser os mais variados, mas um envolvimento incomum, mas muito grave, é um envolvimento renal que cursa com hipertensão maligna, né? Hipertensão de difícil controle e insuficiência renal. 10% dos pacientes com a forma difusa podem, durante o curso da doença, desenvolver essa complicação renal grave, né? Que tem que ser identificada precocemente, porque o tratamento é efetivo em evitar que o paciente evolua para insuficiência renal e precise de diálise. Então, a esclerose sistêmica ela ainda pode dar envolvimento muscular. Então, esses pacientes podem se apresentar com fraqueza muscular, e isso, inclusive, é um marcador de doença cardíaca associada e mau prognóstico. Envolvimento muscular. Esse envolvimento cutâneo
que ocorre, esse espessamento da pele, né, vai fazendo com que as articulações fiquem com mais dificuldade de mobilização. Então, às vezes, os pacientes se apresentam com mão em garra. Outras manifestações cutâneas são áreas de hipercromia, hipocromia, áreas de calcinose, de deposição de cálcio na pele, né? A gente chama de calcinose cúteas. São manifestações também bastante importantes e que precisam ser lembradas. Um dado importante, o Raynaud costuma ser grave, né, nos pacientes com esclerose sistêmica e leva frequentemente à formação de úlceras em pontas de dedo e com isso depois úlceras bem doloridas causam alta morbidade ao paciente, grande sofrimento e aos poucos elas vão cicatrizando lentamente e vão formando então cicatrizes em polpas digitais. Então pacientes que tenham Raynaud e tenham cicatrizes em pontas digitais precisam estar atentos, a chance de ter esclerose sistêmica é grande. Do ponto de vista de investigação, de exames, né? Então, nós devemos usar exames laboratoriais, então hemograma, buscar anemia, que é comum nessas doenças autoimunes, e também alguns exames de autoimunidade, como o FAN, né? O FAN é positivo em mais de 95% de pacientes com esclerose sistêmica. Lembrar também que esses pacientes apresentam alguns subtipos de autoanticorpos que permitem também classificação de subtipos de esclerose sistêmica e com isso ter ideia de evolução da doença a longo prazo, né? Como será o prognóstico dessa doença? O exame laboratorial também nos ajuda nisso. Bom, por se tratar de doença que envolve muito órgãos internos, né? Então nós frequentemente vamos precisar de testes de função pulmonar, por exemplo, como espirometria, difusão por CO, tomografia computadorizada de alta resolução para avaliar o pulmão do paciente. A hipertensão da artéria pulmonar, o teste de screening inicial é o ecocardio, a ecocardiografia bidimensional. O envolvimento esofágico nós podemos documentar também com alguns exames específicos, como pH-metria, também medida da pressão do esfíncter inferior do esôfago. Alguns métodos que nos ajudam então a classificar e também avaliar a intensidade desse envolvimento desses órgãos internos, né? O envolvimento cutâneo, existe escala clínica que avalia a intensidade desse espessamento cutâneo, que é muito característico, né, da esclerose sistêmica. Então, do ponto de vista, frequentemente nós precisamos de exames complementares para diagnóstico e principalmente para seguimento desses pacientes a longo prazo. Trata-se de doença incurável e o paciente precisa desse acompanhamento a perder de vista a longo prazo, né? Em relação ao tratamento da esclerose sistêmica, então, a esclerose sistêmica é uma doença que, infelizmente, nós não temos uma droga altamente efetiva que aborde todos os aspectos dessa doença e que haja muito na base da doença. Isso está faltando. No momento em que nós conseguirmos entender a fisiopatologia melhor dessa doença, as células que estão ali jogando, né, com ela, então o problema relacionado às células endoteliais, o problema relacionado aos linfócitos e o problema relacionado aos fibroblastos, nós teremos novas medicações aí para poder agir mais sobre isso. Então, infelizmente, nós não temos essa droga que funcione bem na base da fisiopatologia da doença, como nós temos na artrite reumatoide, por exemplo, e mais recentemente no lúpus. Essa droga ainda falta no paciente com esclerose sistêmica. Então, muito do tratamento da esclerose sistêmica tem a ver com os órgãos envolvidos e a intensidade desse envolvimento. Então, nós podemos ter um Raynaud leve, mas podemos ter um Raynaud severo, e nós vamos usar as medicações para o Raynaud baseados nisso, né? Nós podemos ter uma esofagopatia, então nós vamos tratar o refluxo também, né? Vamos usar inibidores de bomba. Frequentemente nós temos que usar inibidores de bomba, omeprazol e os seus parentes, né? Também temos que, quando temos envolvimento pulmonar, temos que pensar assim, é mais fibrose pulmonar ou é mais inflamação? Na inflamação nós temos os imunossupressores, drogas então que vão agir na inflamação. Se nós temos fibrose, então as drogas imunossupressoras são menos úteis. Podemos usar antifibróticos que já estão disponíveis hoje também.
Então, depende do estágio, do tipo de envolvimento, que isso vai ser determinado. Então, o tratamento da esclerose sistêmica ele sempre vai ser muito feito sob medida, né? Para aquele paciente. Dificilmente nós vamos ter um tratamento idêntico para os pacientes, né? Apesar de que alguns são repetitivos. É comum sintomas, por exemplo, de secura de pele, então cremes hidratantes são interessantes. Alguns pacientes têm muita coceira na pele também pelo envolvimento cutâneo, antihistamínicos podem ajudar. Esses pacientes precisam, a longo prazo, se manterem em acompanhamento, porque aquele paciente que há um ano atrás não tinha envolvimento pulmonar, um ano depois ou 2 anos depois, ele pode ter esse envolvimento pulmonar, e a gente pode detectar isso mais precocemente e pegar a doença mais inflamatória do que fibrótica, e com isso com maior chance de beneficiar esses pacientes. O envolvimento cutâneo, também quando ele é muito extenso, né, nós costumamos usar drogas imunossupressoras que podem nos ajudar, em especial o metotrexato. Em relação ao prognóstico da esclerose sistêmica, então, o prognóstico da doença, ele realmente, o paciente com esclerose sistêmica, do ponto de vista estatístico, epidemiológico e não individual, né, ele tem um risco maior de mortalidade a longo prazo quando comparado ao indivíduo sem esclerose sistêmica. Então, ela é uma doença que aumenta a morbimortalidade, né? Isso não se deve aplicar individualmente, eu quero deixar isso bem claro aos pacientes, de repente, que têm esclerose sistêmica e que estão ouvindo o meu vídeo. Mas, do ponto de vista estatístico, né, há uma chance maior de complicações. Algumas complicações fatais envolvem o pulmão e o coração, e o rim também. E, inclusive, lembrar que detectar isso precocemente, né, pode controlar melhor a doença e aumentar a sobrevida e a qualidade de vida desse paciente. São fatores, por exemplo, de mau prognóstico. A doença começar muito jovem na pessoa, homens têm um prognóstico pior. O envolvimento cutâneo muito extenso também é um sinal de mau prognóstico. O envolvimento pulmonar e cardíaco e renal, conforme eu já comentei com vocês. Então, esses são fatores de mau prognóstico. A gestação na esclerose sistêmica, ela é possível, mas ela é de alto risco, né? E em algumas situações ela é de altíssimo risco, como, por exemplo, se o indivíduo tem hipertensão da artéria pulmonar. Seria até uma contraindicação de gestação se houver esse tipo de complicação no paciente com esclerose sistêmica. Lembrar que existem grupos de apoio e cabe ao paciente com esclerose sistêmica e ao médico que atende orientar que esse paciente procure grupos de apoio para poder também se inteirar da sua doença, ter informações, buscar novos tratamentos que estejam surgindo, que os pacientes do grupo estejam usando, né? Ou grupos que busquem também orientação médica, né? Como conseguir medicamentos pelo SUS. Então, esses grupos de apoio são importantes nessas doenças crônicas, como na artrite reumatoide, no lúpus, também na fibromialgia, na osteoartrite, né? Então, seria mais ou menos isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre esclerose sistêmica. Eu gostaria também de responder algumas perguntas que foram feitas para mim previamente em relação a esse assunto. Eu tenho aqui uma pergunta, a primeira pergunta, são 5 perguntas. A esclerose sistêmica causa invalidez? Ela tem potencial de causar invalidez, sim. Ela tem esse potencial. Não que a pessoa tenha esclerose sistêmica e ficará inválida. Não é essa a questão. Eu tenho vários pacientes com esclerose sistêmica que estão trabalhando, produzindo, né? Mas às vezes a doença pode ser tão grave a ponto de causar uma certa invalidez, sim. Por exemplo, o paciente desenvolve uma hipertensão pulmonar grave, uma fibrose pulmonar grave, ou um paciente que tem muitas isquemias em pontas de dedo, isso pode atrapalhar suas habilidades manuais, né? Então há esse potencial. Essa invalidez às vezes é temporária, naquele momento em que a doença está ativa, não controlada, né? Então sim, tem esse potencial para isso, mas não obrigatoriamente evoluirá dessa forma, né? Lembrar que a forma difusa, esclerose sistêmica, tem um prognóstico pior, né? Nos primeiros 2, 3 anos você já tem manifestações graves da doença. Já a forma limitada, as complicações mais graves
são mais incomuns e, quando ocorrem, costumam ocorrer muitos anos depois. Em relação à segunda pergunta, quais são os exercícios físicos mais indicados para quem tem esclerose sistêmica? Sim, lembre que a esclerose sistêmica ela pode dar artrite, né? E pode também dar aquela mão em garra pelo espessamento cutâneo, pode deixar a mobilidade das articulações reduzidas. Então, exercícios tanto passivos, né? Exercício de esticar, como exercícios ativos de abrir e de fechar, são importantes, né? Lembrar que os pacientes também com fibrose, doença pulmonar intersticial, devem também fazer condicionamento cardiovascular dentro das possibilidades, dentro do que a oximetria permite, né? Então já existe fisioterapia para esses pacientes, os pneumologistas orientam muito bem esse tipo de tratamento. Eu tenho alguns pacientes meus que fazem essa fisioterapia cardiopulmonar para doença pulmonar intersticial. Então sempre exercício físico é bom, mas conforme também as possibilidades cardíacas e pulmonares permitirem. Terceira pergunta é: qual a expectativa de vida de um paciente com essa doença, né? É difícil dizer a expectativa de vida desses pacientes. Como eu disse, a doença é muito individual, né? Mas nós sabemos que a expectativa de vida pode estar reduzida, o tempo de vida sim pode estar reduzido por complicações. Pacientes com forma difusa têm uma expectativa de vida menor do que pacientes com forma limitada, né? Então isso vai variar. Agora, sempre lembrando, são estudos epidemiológicos, não são estudos aplicados para A, para B ou para C, né? Não é isso. São dados epidemiológicos que não se aplicam individualmente. Quarta pergunta: quem tem essa doença pode fazer cirurgia plástica? A princípio, pacientes com esclerose sistêmica podem fazer cirurgias, né? Mas lembrar o seguinte, né? São pacientes com um risco um pouco maior de complicações cirúrgicas. Por exemplo, nós sabemos que quem tem doença cardíaca e pulmonar tem um risco cirúrgico maior, né? Qualquer cirurgia, incluindo cirurgias plásticas. Lembrar que os pacientes podem ter alguma dificuldade para abrir a boca, para intubação, por exemplo, por envolvimento da pele ao redor da boca e dificuldade com isso de abrir e fechar a boca, né? Lembrar também que a doença do refluxo, né, pode predispor a aspirações, né, no paciente inconsciente durante a cirurgia. Então, são riscos. Os pacientes com esclerose sistêmica têm um risco maior cirúrgico. Então, esses pacientes precisam ser bem orientados e bem cuidados quando eles decidirem fazer uma determinada cirurgia ou precisarem de uma determinada cirurgia. Em relação à quinta pergunta e última, quem tem esclerose sistêmica pode tomar banho de sol? Olha, a princípio não há nada assim na literatura que diga, como no lúpus, ao contrário do lúpus, em que você precisa se cuidar com o sol, né? Que o sol pode reativar a doença. Isso não tem nada forte em relação na literatura em relação à esclerose sistêmica. Mas, né, essas doenças são meio parentes, né? Elas digamos, fazem parte de uma mesma árvore, né? Então eu posso ter um paciente, às vezes, com um autoanticorpo, tipo anti-Rho, que está associado os pacientes com esclerose sistêmica podem ter esse autoanticorpo, e isso pode estar associado à fotossensibilidade. Então, se o paciente tem fotossensibilidade, ele deve evitar a exposição ao sol. Lembrar também que a doença às vezes se manifesta com áreas hipercrômicas. Isso pode se agravar com a exposição solar. Então tem que se ficar atentos a isso. Quero mandar um beijo para minha esposa e para a Lauren, que estão me assistindo, né? Um abraço aos meus pacientes que estão me acompanhando, algum aluno ou ex-aluno também. Agradeço a presença de vocês. Teremos, já me comprometo a uma nova live com um novo assunto no final do mês que vem, né? E também o meu canal está à disposição para dúvidas que surjam aí no segmento. O vídeo ficará disponível para vocês. O vídeo ficará disponível para vocês logo adiante, tá? Um abraço e tudo de bom.